Falar sobre a quinta trombeta. Agora é que os flagelos vão começar a cair sobre os homens. Até agora, a primeira e a quarta trombeta, os flagelos só caíram sobre a natureza. Agora é que Deus vai lançar os flagelos sobre o homem. No capítulo 9 de Apocalipse, diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Estrelas na Bíblia é autoridade, pessoa de autoridade. Apocalipse 1:20 diz que os pastores eram as estrelas que estavam na mão direita de Jesus. Pastor é uma autoridade. Em Números 24:17 diz assim: de Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho. Quem é essa estrela? É Jesus, a estrela da manhã que nasceria da descendência de Judá. Em Daniel capítulo 8, versículos 9 e 10 diz assim: ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército do céu, e lançou por terra alguma das estrelas desse exército e as pisou. Qual é o exército do céu? Os anjos são chamados de estrelas. Esse chifre pequeno cresceu, se exaltou até as estrelas. Quem é esse? É Satanás. E ele derrubou a terça parte, engrandeceu-se até o exército e lançou por terra algumas estrelas. Quem é esse que pode lançar por terra algumas estrelas? É o próprio Satanás. Isso aqui foi na rebelião, ele convenceu, não sei como, é uma coisa que tem que estudar, como Satanás conseguiu convencer, qual foi a proposta, qual foi a propina que ele ofereceu, para a terça parte de milhões e milhões, milhares e milhares, ir na língua dele, na lábia dele, na proposta dele. Qual foi a oferenda oferecida por Satanás aos anjos que perderam seu domicílio, a sua casa, perderam seu principado, seu posto, e preferiram passar por lado desse que está chamado aqui de chifre pequeno, que é o anticristo, que vai ser a personificação de Satanás, que em Apocalipse capítulo 12 é o dragão, e é chamado de antiga serpente, o diabo e Satanás, porque foi a primeira forma que ele apareceu no mundo, foi serpente, depois passou a ser diabo e depois passou a ser Satanás. Serpente fala da astúcia dele, diabo fala do engano, e Satanás fala de ser inimigo, tornar-se inimigo, opor-se a Deus. Depois disso que essa estrela estava caída do céu na terra. Essa estrela é uma estrela caída. João já tinha visto a estrela caída aqui na terceira trombeta, uma estrela que caiu. Alguém lançou uma estrela. Então Deus estava lançando demônios, estavam caindo do segundo céu na terra. Nós explicamos aqui nessa aula da terceira trombeta. Mas aqui já é outra estrela que já está caída, não foi lançada, está caída e está na terra. Então nós já falamos que a primeira vez que essa estrela caiu foi do terceiro céu. E Jesus diz em Lucas 10:18: eu vi Satanás cair do céu, do terceiro céu, como um raio. Pela altura, pela distância, pela velocidade com a qual caiu, foi como um raio, um cometa, a velocidade. E Jesus viu logo que ele caiu. Só que está falando que caiu sozinho. O texto está dizendo: eu vi Satanás, mas com ele, por trás ali, estava vindo a terça parte dos anjos que rebelaram. Então não é só ele que estava caindo como um raio, era ele mais a terça parte. E caiu aonde? No segundo céu. Quando pararam no segundo céu, se organizaram, se estruturaram e formaram 4 classes, se dividiram em 4 classes: principados, potestades, dominadores e forças. Agora, nesse capítulo 9, essa estrela estava na terra, com a chave na mão, abriu um poço, está num abismo. Agora ela vai cair na terra. No capítulo 12, é jogado do segundo céu por Miguel, por causa de uma grande guerra, uma batalha na eternidade, e ele joga com seus anjos, Miguel e seus anjos batalham contra Satanás e seus anjos, e jogam todos os demônios que estão no segundo céu
na terra. E aí o segundo céu fica vazio para receber a igreja nos ares. Os ares onde a igreja vai ser recebida são chamados de regiões celestiais, onde agora nós já estamos assentados espiritualmente. Então agora há uma guerra espiritual. De um lado tem a igreja e à frente dela tem um exército de demônios. Só que a Bíblia diz que as forças do inferno, as influências do inferno, tudo que é do mal do inferno não prevalece contra a igreja. Então já tem uma briga. Não é que o outro lado, o inimigo, vem contra a igreja. A igreja está empurrando o outro lado. É a igreja que é a valente, que está ganhando na quebra de braço. Quem está ganhando é a igreja. Eles estão perdendo. Nós já estamos assentados com Cristo nesse segundo céu. Mas aqui vai limpar o segundo céu, para que a igreja seja arrebatada e se encontre lá nos ares, com todos os irmãos, desde Adão até o dia do arrebatamento. Então está limpando o segundo céu. Jesus disse: eu vou para lá e vou preparar o lugar para receber vocês. Jesus está preparando. Quando limpar o segundo céu, quando essa estrela cair na terra e terminar a tribulação, que vai haver uma grande perseguição aqui, depois do arrebatamento, aí a igreja vai ser convidada para esse lar, esse lugar, para governar tanto os céus como a terra. Uma estrela caída na terra não desceu, foi derrubada, e só Jesus desce. Os demônios caem, eles foram expulsos. A Bíblia usa outro verbo: precipitados, derrubados, deslocados. Eles foram punidos pela derrota do fato de cair. Esse termo cair é um termo espiritual, porque demônio não pode cair, são espíritos. Como é que um espírito cai? Não há gravidade para o espírito. Então aqui é um termo para indicar que eles estão punidos, derrotados, amaldiçoados, fora do reino de Deus. Isso que significa a expressão caiu, porque um espírito não pode cair, não tem condição de cair. João viu essa estrela, e essa estrela representa uma pessoa, pois recebe a chave do poço do abismo. Uma estrela caída seria uma pessoa de autoridade punida ou derrotada, como aconteceu com o rei de Babilônia. Tudo sugere que a estrela caída aqui seja o próprio Satanás. Vamos ver Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, Babilônia, ó estrela da alva, ó estrela da manhã, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Então o profeta está tendo uma visão espiritual, dizendo que essa estrela está representada aqui pela própria nação babilônica, que vai perder o poder pelo seu rei Nabucodonosor. Está sendo representado como se fosse Satanás, que é a estrela da alva. Ele era a estrela da alva. Em Lucas 10, como dissemos, Jesus disse: eu vi Satanás cair como um relâmpago. E em Apocalipse 12 está ali a cena da derrota completa dele, quando ele perde o seu lugar. Porque nem o seu lugar é dele. Diz a Bíblia que Jesus tem a chave. Jesus não tomou a chave, Jesus não foi lá no inferno e pegou a chave. Uma música diz que Jesus pisou na cabeça e tomou a chave. Está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Então se ele tem, ele nunca perdeu, nunca recebeu de ninguém, é dele. O verbo ter é verbo de posse, é a posse que ele tem. Quem tem a porta da chave da morte e do inferno é Jesus. Ele nunca tomou de ninguém, nunca foi recebido. Ele tem a chave, ou seja, ele é que tem o poder. Quando Daniel viu a visão do homem vestido de linho com um pé na água do mar e outro pé na terra, está dizendo: eu tenho posse da terra e do mar. Terra são povos, a terra de Israel, e mar são as multidões dos gentios. Ele domina todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus diz que Satanás vai ser preso. E essa estrela, quando cai, por enquanto está tendo a autoridade de receber uma chave. Foi dada a chave, então ela não tinha a chave. Recebeu a autoridade. Nisso vemos que tudo está debaixo do controle de Deus. O próprio Satanás que está caindo foi lançado. Não caiu, ele não desceu, ele caiu. Segundo, ele recebe a chave. Ele é uma estrela apagada, mas às vezes ele se transforma em anjo de luz. Ele não tem mais luz, ele é trevas. Mas às vezes ele para enganar, porque ele é diabo ou enganador. Ele se faz luz. Ele quer de novo ser aquela estrela da alva da manhã. Louvado seja Deus.
Apocalipse 12, 10. Já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus nos acusava dia e noite. Enquanto ele sair desse segundo céu, ele nos acusa, ele aponta o nosso erro diante de Deus, ele está perto. São espíritos que estão diante de Deus. Nós também estamos diante de Deus agora, só que espiritualmente falando, não podemos enxergar esse mundo espiritual, mas eles são espíritos, eles se veem um com o outro, porque estão no reino dos espíritos. Nós estamos no reino dos homens. A Bíblia diz que o céu dos céus é do Senhor, mas a terra deu para os homens. Então nós nos comunicamos, nós nos relacionamos na terra, no mundo dos homens. Os espíritos bons ou ruins se relacionam, se comunicam no reino dos espíritos. Por isso Satanás aqui, enquanto está aí no segundo céu, pode ir diante de Deus, ou estar lá diante de Deus, espiritualmente, procurando condenar a mim e a você, apontando alguma coisa, mas ele não pode, ele é isso, ele é aquilo. Mas aqui agora está dizendo, está tendo uma festa antecipada no céu, pelos anjos dizendo, agora acabou. O acusador dos nossos irmãos foi lançado na terra. Louvado seja Deus. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. É o versículo 1. A chave representa a autoridade. E aqui Satanás recebe a autoridade sobre o poço, porque age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Jó capítulo 1, versículo 12. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Satanás: eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Então veja aqui, mesmo diante de tanta aflição, catástrofes e flagelos, tudo está no controle de Deus. É Deus que está chamando a morte, é Deus que está chamando a doença, está chamando os demônios do inferno, está dando poder para sair, para ferir 5 meses, para atormentar os homens. Deus está no controle, nada está fora do controle de Deus. Em Lucas 8, versículo 30 e 31 diz assim, perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Então não tem nenhum demônio no inferno, no abismo, no Hades, no Sheol, em Abaddon. Eles estão no segundo céu. Mas quando aquele gadareno foi endemoniou na frente de Jesus, eles sabiam que Jesus tinha autoridade. Eles disseram: já veio antes do tempo nos atormentar? Eles têm ciência, eles têm conhecimento, eles têm senso de que o tempo de ser atormentado ainda vai chegar. Mas a presença de Jesus já estava atormentando aqueles demônios. Então eles disseram: você já veio da hora? Não nos manda lá para o inferno, não, para o abismo, para o lago de fogo. Nos mande para a manada de porcos. Então vai. E eles foram para a manada de porcos. O que aconteceu com a manada de porcos? Ficaram todos perturbados e caíram no mar e se precipitaram no mar e morreram. E os demônios foram para onde? Que estavam dentro dos porcos. Voltaram para o mundo espiritual. Os porcos morreram, como todo animal morre, e os demônios, mais de 6 mil, uma legião são 6 mil. Imagine quantos não tinha ali. Que entraram no porco, nos porcos, eles voltaram para o segundo céu e os porcos morreram. Mas aqui está dizendo que Satanás está recebendo ainda a autoridade para liberar esses demônios, que ele não tem. Mesmo que ele que conseguiu tirar do céu, arrastou com a cauda, com engano, é o que significa para cauda, mas ele não tem autoridade sobre eles, eles só fazem o que Deus autoriza que ele faça. Louvado seja Deus. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Apocalipse 20, versículos 1 a 7. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Apocalipse 1, 18. Eu sou Jesus e tenho as chaves da morte e do inferno. Mateus 16, 18 e 19. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então Satanás recebe a chave do abismo, mas Jesus é quem tem a chave. Esse anjo forte podemos entender que seja também Jesus, é ele que tem a autoridade, a chave sobre o inferno, sobre o Hades. E agora ele está dando autoridade para Satanás abrir, ou seja, liberar os demônios.
A estrela recebe a chave porque o abismo está trancado. Os demônios que estão lá dentro agora são 200 milhões. Apocalipse capítulo 9. Em Judas, capítulo versículo 6, diz assim: aos anjos que não guardaram o seu principado, Deus os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Então, ainda que tenha um grupo muito forte, incontável, no segundo céu, no inferno, na parte mais profunda, que é chamada de fenda, ou poço, ou tártaro, lá dentro tem amarrados e presos, com a tampa do abismo fechado, 200 milhões de principados. Não é demôniozinho não, são príncipes da ordem de Satanás. Ele é um arcanjo, ele era um querubim ungido. E agora, junto com o nível dele, tem mais 200 milhões lá dentro. E esses 200 milhões vão ser soltos agora, o próprio Satanás agora vai ao abismo e recebe a chave, ou seja, recebe a autoridade para liberar esses demônios. E sob o poder desses 200 milhões, tem 4 que são presos para hora, mês, dia e ano, para liberar esses outros demônios, para atormentar os homens durante 5 meses. Louvado seja Deus. O tártaro é o que separa essa região chamada de inferno, ou Sheol. O Sheol é toda a região chamada também de abismo. É separado pelo inferno, que é o lado do tormento das pessoas que morrem sem Deus. No meio tem o poço do abismo, que é o tártaro. Do outro lado está o seio de Abraão, que é o lado do consolo. Quando a profecia, a história de Lázaro e o rico, né? Manda, pai Abraão, que Lázaro venha aqui molhar a ponta da minha língua, que eu estou nesta. É uma chama por pessoa. A grade é uma chama, porque Judas diz que são prisões eternas, grades espirituais e eternas. É uma chama por pessoa. Manda ele vir aqui molhar minha língua, porque eu estou atormentado nesta. Então não tinha demônio furando ninguém, num caldeirão quente lá dentro, não tinha ninguém puxando o cabelo de ninguém, cada um na sua chama, queimando, sentindo a sua dor. Porque assim como existem as celas de detenções, para cada periculosidade, né, tem o grande, o primário, e o outro já é tarimbado no erro. Ninguém joga o primário para ficar com o pior marginal lá. Não, cada um na sua cela, de acordo com o mal que faz. Então cada chama, ela fere, ela dói, atormenta a mente, a psique, os pensamentos, de acordo com o delito. E esse homem, o rico, estava atormentado. Não tinha demônio lá furando, não tinha negócio de tridente, não tinha caldeirão de azeite quente, era apenas a chama que atormentava e uma seca de sede muito grande. Ele tinha sede muito forte. Mas aí o pai Abraão diz: ninguém pode sair daqui para ir. Ou seja, quem está aqui no Seol, ou no seio de Abraão, não pode ir para aí. Quem está aí não pode ir para cá. E quem está aqui não pode ir para lá. Não pode ir lá para a terra. Aqui é uma prisão. Louvado seja Deus. 2 Pedro 2,4: porque Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos de escuridão, reservando-os para o juízo. Então eles são reservados. Assim como tudo está reservado para fogo, esses demônios também estão reservados para o dia do juízo. Ainda vão ser castigados no lago de fogo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Ouviu o número dos exércitos dos cavaleiros, 200 milhões. Quando essa estrela abre o poço, sai 200 milhões. O que é esse poço? O destruidor é o rei desse abismo. O capítulo 9, versículo 11 de Apocalipse. É do abismo que subirá a besta para perseguir e matar os servos de Deus. Mais tarde, o abismo servirá como a prisão de Satanás. Veja que agora ele está descendo como uma estrela, abrindo e soltando 200 milhões. Quando inaugurar o milênio na terra, um anjo só, com uma grande cadeia na mão, vai descer e vai prender Satanás, amarrar, colocar dentro do poço
E ele vai ficar lá sozinho durante 1000 anos. Porque esses outros anjos já saíram, já foram liberados da terra. Só que durante os 1000 anos, ele é que vai entrar dentro do poço, porque um anjo só, com uma cadeia, a força desse anjo, a Bíblia diz que é um anjo muito forte, vai prender Satanás por 1000 anos. 1 Pedro 3,18: Cristo, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Jesus não desceu nesse buraco, ele não desceu nesse tártaro, ele foi em toda a região do Sheol e pregou para os espíritos das pessoas. Não pregou para espírito de demônios, ele pregou para as pessoas. A pregação de Jesus lá embaixo não foi para salvar ninguém, só foi para avisar que ele era o enviado. Ele era a confirmação da promessa de todos os profetas que profetizaram que ele ia vir. Noé foi chamado pregoeiro da justiça, então Noé foi um pregador. Ele pregou que ia vir o dilúvio, ele pregou que ia vir a destruição em massa da terra. Ali era um tipo do juízo final, mas o povo não creu. E era esse povo que estava lá, e era com esse povo que Jesus está pregando, falando: vocês não acreditaram, para ninguém ser julgado inocente. Jesus estava ali para condenar. A presença de Jesus no poço, no Sheol, no lugar dos mortos, não era para salvar, mas era justamente para condenar. O fato de Jesus estar lá era para condenar. E a Bíblia de Jesus desceu, ele não caiu, ele desceu. Quer dizer, ele tinha autoridade para ir, entrar e sair a hora que ele quisesse de dentro do inferno, porque ele tem a chave de lá. Mas o Lázaro não. O Lázaro foi levado e o rico foi sepultado, mas Jesus desceu ao inferno. Quer dizer, nem Lázaro e nem o rico sabia ir para o inferno, e nenhum de nós também sabemos ir para o céu. Temos que ser levados para o céu, e quando a gente não está fiel e está errado, a gente é sepultado, é jogado mesmo no inferno. Mas Jesus nem foi levado, nem foi sepultado. Jesus desceu, ele decidiu ir, porque ninguém matou Jesus, a morte não matou Jesus, Jesus se entregou. Então a morte não tem poder sobre Jesus. E lá é a região dos mortos, lá é o poder da morte que manda. Então a morte não podia nem receber e nem prender Jesus. Por isso ele saiu de lá ileso. Ele não precisou pisar na cabeça de Satanás para tomar a chave, não, já estava com a chave de lá. Louvado seja Deus. Na próxima aula a gente termina para falar de mais uma coisa desse assunto em nome de Jesus. Amém.